Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos dele estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus." Então ele lhes disse: "Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas ele insistia: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que dizia: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Esta é a palavra do Evangelho de João. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando juntos nesse dia
neste momento em que todos nós ficamos de boca aberta, de ouvidos atentos, diante desse episódio fantástico dos discípulos de Emaús. Os relatos pascais nos revelam diversos caminhos para encontrar-nos com Jesus ressuscitado. O relato de Emaús é talvez o mais significativo e, sem dúvida, o mais extraordinário. A situação dos discípulos está bem descrita desde o começo e reflete um estado de ânimo no qual podemos encontrar-nos também nós hoje. Os discípulos têm aparentemente tudo o que é necessário para crer. Conhecem os escritos do Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, sua atuação e sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem da ressurreição. As mulheres lhes comunicaram sua experiência e lhes anunciaram que ele está vivo. Tudo é inútil. Eles continuam seu caminho envoltos em tristeza e desânimo. Todas as esperanças postas em Jesus desvaneceram-se com o fracasso da cruz. O evangelista vai sugerir 2 caminhos para recuperar a fé viva em Jesus ressuscitado. O primeiro é a escuta da palavra de Jesus. Aqueles discípulos continuam, apesar de tudo, pensando em Jesus, falando dele, perguntando por ele. E é precisamente nesse momento que Jesus ressuscitado se faz presente em sua caminhada, onde alguns homens e mulheres recordam Jesus e se perguntam pelo significado de sua mensagem, de sua pessoa. Ali está ele, embora eles sejam incapazes de reconhecer sua presença. Não esperemos grandes prodígios. Se alguma vez, ao ouvir o Evangelho de Jesus, é recordar suas palavras, sentimos arder o nosso coração, não esqueçamos que ele caminha conosco. João, no seu Evangelho, nos recorda uma segunda experiência, é o gesto da Eucaristia. Os discípulos retêm o caminhante desconhecido para cearem juntos na aldeia de Emaús. O gesto é simples, mas íntimo. Os caminhantes, cansados da viagem, sentam-se para compartilhar a mesma mesa. Aceitam-se como amigos e descansam juntos das fadigas de uma longa caminhada. É nesse momento que se abrem os olhos dos discípulos e eles descobrem Jesus como alguém que alimenta a sua vida, os sustenta no cansaço e os fortalece para o caminho. Se alguma vez, por pequena que seja a nossa experiência, ao celebrar a Eucaristia, nos sentimos fortalecidos em nosso caminho e animados para continuar nosso viver diário, não esqueçamos que é Jesus quem está alimentando nossa vida e nossa fé. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de João.